Bom dia, galerinha! Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo em paz, tudo em saúde. Hoje vamos começar mais uma aula de história. Então peguem o módulo 2 de vocês e coloquem na página 35. E vamos conhecer um pouquinho da história de como é por dentro das pirâmides. Vamos lá! Heródoto, um antigo historiador grego, disse que para construir a pirâmide de Quéops foram necessários 1000 homens, os quais trabalharam durante 30 anos revezando-se. Desse período de 30 anos, só 10 anos foram utilizados para fazer a preparação do terreno. As pirâmides do Antigo Egito foram feitas com pedras incrivelmente trabalhadas e lapidadas, que pesavam cerca de 20 toneladas cada uma. Essas pedras tinham aproximadamente 10 metros de largura. Os estudiosos acreditam que para transportar essas pedras, o povo da época desenvolveu um amplo sistema de construção, o que hoje a gente chama de guindastes. Os egípcios não foram os únicos a construir pirâmides. O governo do reino de Kush, por exemplo, que se desenvolveu no norte da África, mais ou menos ao mesmo tempo em que a sociedade egípcia, também mandaram construir pirâmides, e algumas delas existem até hoje. O antigo reino de Kush ficava em uma área chamada Núbia, também próxima ao vale do rio Nilo, e teve seu desenvolvimento entre os anos de 2500 a.C. e 300 anos depois de Cristo, aproximadamente. Os antigos egípcios também acreditavam na continuidade da vida depois da morte. Para eles, a morte não significava o fim da vida e nem uma ruptura, mas sim uma transição para outra forma de vida. Por isso, os antigos egípcios acreditavam que preservar o corpo após a morte era algo muito importante, pois com isso a pessoa poderia continuar sua vida no reino dos mortos. Para isso, tanto a pessoa precisaria de todas as comodidades da vida diária, como roupas, alimentos, móveis e outros objetos de uso cotidiano. Na sociedade egípcia, os faraós, seus familiares e os altos sacerdotes passavam por um complexo processo de preservação de seus corpos quando morria, que é chamado de mumificação. Era dentro das pirâmides, em salas especiais chamadas de câmaras funerárias, que sarcófagos com os corpos mumificados dos faraós, suas riquezas e seus objetos de uso cotidiano eram colocados. Em razão de sua importância histórica e cultural, alguns lugares ou vestígios pertencentes à sociedade antiga recebem o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso quer dizer que esses lugares e vestígios são reconhecidos como marcos de memória e devem ser divulgados e protegidos pelas pessoas do mundo todo. Toda a área, como as pirâmides de Gizé e o local em que se encontram as antigas pirâmides construídas pelo reino de Kush, também receberam esse título. O marco de memória é caracterizado como patrimônio cultural no mundo todo, inclusive no Brasil. O órgão responsável pela proteção do patrimônio no mundo é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é abreviadamente conhecida como Unesco. Um patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos de fundamental importância para a memória, identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas.